Meu nome é Natália, eu estou super feliz de estar aqui hoje no Dev Day e foi um convite um pouco inusitado para mim. Vou contar uma história de como que eu recebi esse convite. O Douglas, ele me ligou e me convidou para vir aqui palestrar e no início eu achei, deve ser um engano, você deve estar falando com a Natália errada. Aí ele virou e falou assim, não, a Natália Cavalieri, diretora de produto da Hotmart, me passaram o seu contato. Falei, é isso. Mas é que o Dev Day é um evento super técnico e eu, apesar de estar na área de tecnologia, liderando um time multidisciplinar na área de produtos, desenvolvedores, POs, designers, eu mesma não sou da área técnica. Ele falou, não, tá tudo bem. É isso mesmo que a gente está querendo. Queremos uma palestra falando um pouco sobre gestão, sobre expectativas, sobre carreira, sobre desenvolvimento da carreira, como que as pessoas podem se desenvolver mais para além da área técnica. Aí eu entendi, falei assim, não, então é comigo mesmo, eu acho que eu posso ajudar muito nesse sentido. E aí eu topei o desafio e estou aqui hoje para fazer essa palestra para vocês. E aí, na minha palestra, eu queria destacar uma palavra, porque essa palavra vai dar um pouco o tom do que a gente vai conversar hoje, que é startup. Porque existem habilidades muito específicas que as pessoas precisam de ter de acordo com cada perfil de empresa que ela está trabalhando. Então, essa palavra startup vai dar muito tom da nossa conversa hoje. E aí, existe uma questão. Afinal de contas, né, o que é startup? O termo hoje, ele pulverizou imensamente. Hoje a pessoa abre qualquer negócio, ela abre uma padaria ou abre uma startup. E aí existem na literatura alguns conceitos, afinal de contas, o que é uma startup? E aí existem os conceitos baseados em faturamento, existem os conceitos baseados em número de profissionais. Eu, particularmente, não sou muito fã desses viés. Não acho que é tanto isso que define ou não uma startup. E aí eu trouxe para a gente refletir 3 definições que eu gosto muito, que são essas aqui. A primeira é de um empreendedor, o Neil Blumenthal. Ele fundou um e-commerce e ele define startup como sendo uma empresa que está trabalhando para resolver um problema cuja solução não é óbvia e o sucesso não é garantido. Eu gosto muito dessa definição, acho que ela define o espírito das startups. Ela está falando aí de desafios, de inovação, de mudanças aceleradas, de incertezas também. As startups nascem com alguns elementos de incerteza. A segunda definição é a minha favorita. É da Dora Chong, ela é fundadora da HomeJoy, que era um site de matchmaking, e ela é desenvolvedora back-end, e ela define startup como sendo um estado de espírito. Por que eu gosto muito dessa definição? Porque eu acho que acima de empresa, a startup, ela diz de uma cultura, de uma forma de trabalho, de um pensamento. E eu gosto da palavra espírito, porque o espírito está... A empresa não tem um espírito, quem tem isso são as pessoas. Então a startup está muito ligada ao perfil dos profissionais que estão lá. E aí a terceira, que é do Paul Graham. Paul Graham, ele também é um desenvolvedor, ele fundou a Y, que é uma incubadora que já incubou até a Airbnb. E aí o Paul Graham vem com uma definição mais cartesiana. Então, startups são empresas que são obrigatoriamente desenhadas para crescerem muito rápido. E o foco delas tem que ser num crescimento global, sem barreira geográfica. Então, o que diferencia uma startup de um restaurante, por exemplo, um restaurante igual o exemplo da padaria, está muito ligado à aceleração e ao crescimento global. O que eu, Natália, particularmente, gosto muito de pensar quando eu falo de uma startup? Eu estou falando de cultura ágil, eu estou falando de MVP. Essa é a definição particularmente que eu mais gosto, que são empresas que transformam ideias em MVPs, focam na cultura de experimentação, ouvem os clientes, suas necessidades, para oferecer o melhor produto possível sem desperdiçar nenhum recurso. Essa é uma definição que eu gosto. Então, por que eu fiz essa... Eu quis revisitar o conceito de startup? Porque tudo isso que a gente está falando vai traçar as habilidades necessárias para pessoas que trabalham nessas organizações, porque é um pouco diferente trabalhar nesse cenário. E aí,
eu fui na literatura, eu fui pesquisar um pouco. E eu encontrei um livro que eu gostei muito, quem tiver interesse, ele chama Reinventando Organizações, é de um autor chamado Frederic Laloux, e ele categoriza as empresas em 5 espectros. Essa barra de cor que está na tela, que vai do espectro vermelho ao espectro azul, está ligada ao nome que ele deu para as organizações. Ele chamou de organização vermelha, organizações laranjas, organizações amarelas, verdes e azuis. Aí eu vou explicar um pouco para vocês. Eu não concordo com tudo que ele fala nesse livro, então aqui é uma adaptação baseada no modelo dele, mas aqui tem um pouco da minha interpretação também. Então, no primeiro espectro ali, o vermelho, são as empresas que a gente gostaria que tivessem sido empresas que tivessem já acabado no século passado. Acho que essa é a nossa vontade. Inclusive, ele fala que são empresas, esse modelo de empresa data desde organizações de séculos atrás. É um modelo baseado em poder. Nasceu o rei da organização, né? O grande rei, sua coroa, o cetro mágico todo-poderoso, essa figura que ainda existe. As pessoas têm medo de se posicionar, é uma cultura que errou, você é punido, é uma cultura que o trabalho ali muito ultra dividido. Então, assim, é um extremo, é um lado muito, né, um extremo de organização, mas que a gente sabe que ainda existe. Aí as organizações foram evoluindo e esse poder pelo poder diminuiu, mas ficou ainda uma burocracia, muito controle, muito comando, repetição das tarefas, então empresas que não têm inovação, que todos os dias estão produzindo as mesmas coisas, e hierarquias. Aí ali no terceiro espectro, a gente está falando de organizações que tipicamente começaram a fazer muito sucesso na década de 80, mesmo que elas já fossem mais antigas, que é o caso da Coca-Cola, é o caso da IBM, que começou muito forte a surgir a palavra meritocracia. Então, as lideranças eram formadas com base em meritocracia, os profissionais se capacitavam e eles subiam, avaliação de desempenho, foco em resultado. Surge uma palavra de accountability, em que os profissionais têm que ser responsabilizados pelas suas entregas, pelos seus times. E começa a surgir núcleo de inovação. Então, a inovação ela ainda não está na empresa inteira, mas existe o que é o núcleo, o laboratório. Tem lá um pessoal doido que está olhando coisa ali do horizonte 3, deixa eles lá e a gente está aqui fazendo negócio. Geralmente é um pouco essa mentalidade. E ali já começa a vir um espectro verde, que começa a caracterizar as empresas dos anos 2000. E são empresas em que ocorre uma descentralização, as lideranças que surgem de formas mais informais, as pessoas abraçam essa liderança. A inovação ela já passa a ser perene para a organização inteira, não é mais os doidão da inovação, todo mundo, todos os setores têm inovação, cooperação e sustentabilidade. E aí a gente chega num outro extremo, que também é um extremo complicado, é um extremo também caótico, é diferente do outro, mas também é difícil, que é o brinco que é a startup bem raiz, logo ali que ela nasce, que ela ainda não se validou, que ainda não comprovou nada, não comprovou modelo de negócio nenhum. Então é um momento de descobertas constantes, muita incerteza, imediatismo, projetos sem processo algum, porque não tem processo documentado, desorganização, e as pessoas têm que se autogerir demais. É autogestão porque tem um fundador, 10 ali desenvolvedores, se Deus quiser um PO, um UX junto, e estão ali quebrando cabeça e fazendo. É um ambiente que geralmente ele funciona quando tem poucas pessoas. Aí está tudo bem, faz parte do jogo. As empresas precisam nascer assim para se desenvolverem. Mas o ideal é que se essa organização cresce, se ela prospera, a turma vai puxando um pouquinho aqui para o espectro verde. Então, fazendo um paralelo com a nossa lógica, com o nosso dia a dia, a gente pensa que uma empresa, por exemplo, de tecnologia, de desenvolvimento, que você tem o papel do analista de requisitos, que é o responsável por fazer toda a documentação, todo o escopo de um projeto, e o desenvolvedor recebe aquilo, se nessa empresa não há espaço para questionar
esses requisitos, se não há espaço para propor melhorias, porque às vezes a pessoa que recebeu, ela pode ter um entendimento tão amplo do negócio e ela própria pode falar, olha, será que esse é o melhor caminho? Será que tem uma forma mais fácil de fazer? Se a empresa estimula esse tipo de comportamento, ela é geralmente uma empresa do espectro verde. E aí, se ela for uma empresa que não estimula, ela está mais para lá. Aí aqui eu sinalizei as organizações na tela, colocando como laranja as empresas do meio, verde aqui essas típicas startups e azul. E essas três é onde as startups geralmente oscilam, beleza? Aí vamos falar das habilidades. As tais características e habilidades específicas que a gente precisa ter para trabalhar nesse cenário. Aí eu fui pesquisar muito para fazer essa palestra para vocês e eu caí num artigo fantástico. Quem tiver curiosidade, depois investigue mais a fundo, pesquisem o que um documento do Exército Americano tem a ver com as chamadas soft skills, que é um pouco disso que eu vou falar agora, que tem muito relação com habilidades necessárias para trabalhar nesse ambiente. E aí eu descobri, eu confesso que eu não sabia. Alguém aqui tem conhecimento da origem do termo soft skill? Alguém conhece? Pode? Não? Eu também não conhecia. Então vou contar para vocês a história. Soft skill surgiu no Exército Americano na década de 50. E surgiu esse conceito baseado em o Exército categorizou as habilidades, hard vinha de habilidades para lidar com maquinário, por isso o termo hard, e soft veio de habilidades que geralmente estavam no papel, eles classificaram dessa forma, soft vem do papel, que eram habilidades aprendidas em sala de aula, com apostilas, anotações, etc., e o hard no campo com o maquinário. E aí eles listavam todas as habilidades que eles sabiam que eram necessárias para o Exército ter e classificavam ela em grau de importância, em grau de interação com papel, em grau de interação com máquina e separaram desde então as hards das soft skills. E por que eles fizeram isso? Porque eles descobriram e perceberam na década de 50 que as batalhas seriam muito mais vencidas com base em habilidades estratégicas de liderança, de comunicação no soft, do que no hard, porque o hard estava começando a balizar o acesso ao mesmo tipo de armas e armamentos que os exércitos do mundo todo tinham. E foi aí que eles tiveram a necessidade de separar uma skill da outra. Então, achei essa história muito interessante para contar para vocês essa origem. E aí a gente vai avançando no que é o core das 14 dimensões das soft skills. Porque soft skills é um pouco de tudo. Habilidade de falar, habilidade de se autogerir, habilidade de mudança, mas elas têm 14 dimensões que são caracterizadas como liderança, como capacidade de tomada de decisão e habilidade de ouvir. Então essas são as dimensões de onde surgem as soft skills. Na Hotmart, a gente tem um plano de carreira para os profissionais. Eu estou sempre querendo aqui nessa palestra linkar prática e teoria. Então, lá na empresa, o que a gente fez? Todas as carreiras, seja de analista de marketing, seja de um analista financeiro, seja de um desenvolvedor, elas têm um guia que os profissionais sabem quais são as competências técnicas e as habilidades que eles têm que ter para se desenvolver na carreira. E ele foi desenvolvido pelas lideranças, junto com talentos. E dentro do Seja Tech da Hotmart, a gente tem 5 dimensões, como se fossem ali as dimensões das soft skills, que elas são relacionadas a desenho, execução, ownership, inovação e comunicação. E aqui tem uma pegadinha, porque quando a gente olha para essas palavras, a gente tende a pensar que então desenho e execução está mais ligado a hard skill e que talvez a ownership, inovação e comunicação mais ligado a soft skills. E não é. Quando a gente olha o detalhamento disso, a gente percebe que nos 5 pilares é preciso tanto hard quanto soft skills para executar plenamente essas dimensões. E eu trouxe um exemplo. Esse aqui é uma página do guia de execução.
E aí, na primeira linha, a gente tem um dos critérios de avaliação, que é adapta-se facilmente a novos contextos tecnológicos necessários para os sistemas. Ou seja, um profissional só consegue cumprir aquela primeira linha tendo tanto a hard skill, que é um conhecimento técnico de uma nova tecnologia, uma nova linguagem de código, e também tendo a habilidade de mudança. Porque se for um profissional com resistência à mudança, ele vai falar, ah, não, cara, já está funcionando desse jeito, do jeito que tá bom, para que mudar? Isso aí vai dar erro, eu avisei. Então ele começa a se tornar essa pessoa que não abraça isso. Então trouxe para a gente ver na prática como que hard e soft caminham juntos. Aí aqui, também de novo, quero dar essa dica. Quem tiver interesse, vá nessa fonte, 2016, CBI and Pearson, Reino Unido. É um artigo enorme, não é só esse gráfico, é um detalhamento incrível de uma pesquisa que foram feitas com 600 empresas da área de tecnologia, perguntando para as pessoas, para essas empresas, para os líderes dessas organizações, com quais habilidades, com quais skills eles estavam mais satisfeitos com os profissionais quando eles chegavam para trabalhar nas empresas, principalmente recém-saídos das universidades. E os dois itens que têm maior índice de satisfação são justamente os técnicos, que são o uso de TI e technical skills. Estão ali no topo, eles têm o maior índice de satisfação. E lá embaixo a gente tem as que são chamadas soft skills. Se tiver difícil aí de ler atrás, vou dar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, são habilidades de autogestão, resiliência, cultura internacional, percepção global internacional. E tem uma que eu gosto muito, que é conhecimento de negócios e dos clientes. Essa está em último lugar. Conhecimento de negócio e dos clientes. E eu vou fazer um gancho com isso. No último slide da apresentação, eu vou voltar nessa questão para vocês. Aí a gente segue avançando. E agora eu queria convidar a gente para desconstruir os 3 maiores mitos que eu escuto dos profissionais com relação a soft skills. Então, o primeiro mito é um clássico, que é o mito da comunicação. A gente escuta de muitos profissionais quando eles olham aquelas dimensões e a pessoa fala assim, poxa, comunicação eu vou ter que conseguir, eu vou ter que ter habilidade de subir no palco, palestrar para milhares de pessoas, é isso que se espera, eloquência, é isso que se espera de mim? Não. Se você tiver essa habilidade em você, ótimo, ela abre outras oportunidades, mas não é disso que as empresas estão falando quando elas reforçam a importância da comunicação. Nessa foto está o nosso fundador, o JP, que é da área técnica, mas é um dos maiores comunicadores que eu conheço. Mas não é isso que é necessário. O que é necessário, então? Primeiro, habilidade de falar de uma coisa técnica de uma forma que quem não seja técnico consiga compreender. Acho que essa é a primeira coisa. Segunda, gente, coisas simples como conseguir fazer uma apresentação, conseguir fazer uma daily, fazer uma weekly, dar clareza dos status dos projetos para as equipes, para as outras pessoas envolvidas neles, conseguir conversar com o cliente, porque principalmente numa startup não existe essa divisão de a galera técnica não vai sentar com o cliente para conversar. Claro que vai, e são as pessoas muitas vezes mais qualificadas para fazer isso. Então são essas habilidades de comunicação que se espera. Outro grande mito é o mito da carreira técnica. O mito da carreira em Y. A coisa que eu mais escuto é assim, eu não gosto de liderança, eu não sirvo para a parte criativa, eu não quero nada disso, só quero fazer aqui meu trabalho e tal, então eu vou para o lado direito do Y ali, eu vou para o técnico. Em contrapartida, os outros lá, que às vezes também não estão estudando nada, não estão se aperfeiçoando nas hard skills, acham que só no gogó, às vezes, eu vou para o outro lado. Não é, não tem esse muro. O Y não é um muro de hard versus soft.
habilidade hard e habilidade soft está dos dois lados da carreira, são igualmente importantes. Então, se vocês estiverem no momento das suas carreiras de pensar o que eu quero para mim, eu quero para um lado de gestão, eu quero para um lado técnico, eu peço que vocês não tomem essa decisão baseada numa análise de hard skill versus soft skills. Muito mais importante, se perguntem, o que me motiva? O que suga a minha energia? O que me faz sentir realizado? Então, essas perguntas são muito mais direcionadoras do que olhar para suas habilidades hard versus soft. Então, com isso, por exemplo, poxa, você se sente realizado quando você está numa reunião, pensando num projeto de futuro, lá para o Novo Horizonte, só direcionando as pessoas, apoiando as pessoas para que elas possam, de fato, executar o plano na prática, no Horizonte 1, isso te faz sentir realizado? O que te faz sentir mais realizado é ser a pessoa que está ali na ação imediata, fazendo a solução técnica. Comece a pensar e refletir sobre isso, que isso é mais importante do que hard versus soft. E o mito do dom. Né? A pessoa acha que, igual Harry Potter, nasceu com a marquinha ali na testa. Ah, fulano nasceu para ser um líder, nasceu para ser um excelente comunicador, como se essas fossem skills e habilidades que não se aprende, que se nasce. E é muito engraçado, porque eu que sou da área de humanas, e que é uma área que também de forma pejorativa é mais associado a soft skills, a galera tende a olhar para o outro pessoal e falar assim, ah, mas fulano era gênio, nasceu um gênio lá, sempre foi muito bom de matemática, sempre foi muito bom. Não se esforçou, não estudou, não se dedicou, não passou anos na faculdade. Claro que é. Então, aos dois lados se aprende. E aí eu queria trazer para vocês não só esses conselhos, mas também fontes de desenvolvimento nessa área. E aí eu quero muito recomendar esse site, que vem me ajudando muito na minha carreira, desde que eu descobri ele, que chama 80,000 Hours, que foi criado por professores... Só um segundo. Voltou. Foi criado por professores da Universidade de Oxford e alguns empreendedores. E 80,000 Hours tem um motivo. Eles explicam que 80.000 horas é o tempo médio que as pessoas se dedicam às suas carreiras durante a vida. São 80.000 horas que nós trabalhamos e nos dedicamos ao trabalho. E aí eles defendem que, então, em teoria, para cada 1% que você queira melhorar na sua carreira, seria interessante você dedicar 800 horas de estudo para melhorar esse desenvolvimento. Eles fazem essa associação. E aí, o portal é enorme, é uma comunidade, existem podcasts, existem diversas linhas, mas eu quis destacar esse artigo para vocês. Quem quiser pegar no QR Code ou buscando lá, chama Career Guide, How to be Successful. Eu nunca encontrei um material tão organizado e gratuito, com muita fonte científica, com muita metodologia embasada em trabalhar skills profissionais para todas as carreiras. Então, eu acho que faz super sentido e o site é bem legal. O propósito e a missão do site é ajudar pessoas a terem carreira de mais alto impacto para resolver os grandes problemas do mundo. E eles defendem que, independente de você atuar com essa missão ou não, ali tem muito conteúdo para o que quer que seja impacto na sua carreira. É bem bacana. E aí, eu queria fazer um convite para, em vez de soft skill, que eu acho que é um nome pejorativo, parece que as hard são difíceis de adquirir, as soft são as fáceis, eu faço um convite que a gente pense mais from soft to core skills. Então, que as soft skills sejam vistas como core skills para desenvolvimento de uma carreira. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos práticos de 2 grandes colegas meus de profissão da Hotmart. Um é a Camila é desenvolvedora back-end do nosso time de pagamentos, e eu procurei ela e falei assim, Camila, me ajuda a pensar um exemplo, vamos lembrar algum dia que no seu trabalho você usou talvez mais a sua habilidade de soft skill do que de hard skill para resolver um grande problema. E ela nos lembrou um caso, a gente estava com muita demanda de ticket de suporte descendo para a equipe nossa de manutenção, de desenvolvimento, estavam chegando volumes altos, e eles não estavam entendendo bem por quê
quê, porque o sistema estava estável, não eram novos bugs, nada disso. E eles perceberam que, na verdade, estava havendo uma baixa compreensão da equipe de suporte, que eram funcionários novos, eles não estavam entendendo bem a plataforma. E a própria Camila, junto com a equipe, puxou um treinamento técnico e fizeram isso para a equipe de suporte, e foi com isso que eles resolveram boa parte do fluxo nosso de ticket. Um outro exemplo que eu trouxe, eu não vou chamar ele de Marco Aurélio, porque eu nem lembrava que ele chamava Marco Aurélio, é o Matador, um dos nossos especialistas na Hotmart, que está aqui. E o Matador me contou um caso que diz muito. Lembra que eu falei que eu ia fazer aquele gancho com aquele último item do gráfico de entendimento de negócio de clientes? Ele resolveu esse problema muito mais com essa habilidade do que com a habilidade técnica em si. O que aconteceu? A gente tem 2 meios de pagamentos, que é o boleto bancário no Brasil e o baloto, que funciona na Colômbia. E eles são muito parecidos, mas existem algumas diferenças técnicas entre eles. E chegou um ticket, ele estava de plantão, e ele tinha que ter esse entendimento de produto, de negócio, para conseguir resolver a solução, muito mais do que uma habilidade técnica. Então, ele entendendo como que esse meio de pagamento funcionava, é que ele rapidamente teve um clique e conseguiu ir lá e resolver a situação. Então, entendimento de negócio. E aí, com isso, eu faço aqui já não é literatura, é um entendimento meu, mas que eu acho que a junção das soft skills com as hard skills geram business skills, que são de muita valia para as empresas. E é aí a soma das duas que faz tanto a carreira da pessoa quanto os resultados do negócio acontecerem. E eu acho que é o trabalho das duas em conjuntos que gera muito resultado. Então, isso aqui é uma frase do Renatão, um dos nossos diretores de plataforma, de um post-blog que ele fez sobre 10 coisas que aprendi em uma startup. E aí ele fala: aprenda sobre o negócio. Não adianta esperar que só determinada parcela da empresa é responsável por inovações ou melhorias no produto. A responsabilidade é de todos. E para contribuir cada vez mais com o negócio da empresa, é necessário conhecer lá a fundo. Então, hoje eu queria trazer para vocês o entendimento do que as empresas, o que as lideranças estão esperando dos seus colaboradores das áreas de TI, da área de desenvolvimento, mas também ajudá-los a se desenvolver na carreira. Eu espero ter conseguido esse objetivo. Muito obrigada e estou aberta a perguntas que vocês tenham.